Olá, pessoal! E então, como vocês estão por aí? Espero que todo mundo esteja super bem. E hoje, né, a gente vai continuar a nossa unidade 2 do livro de ciências, tá bom? Onde nós estávamos estudando na distribuição eletrônica e agora vamos estudar a tabela periódica dos elementos químicos. Beleza? É um assunto bem mais simples, tá? Como vocês já devem presumir, a tabela periódica nada mais é do que uma forma de organização dos elementos químicos conhecidos pelo homem, tá bom? Então a gente vai começar o nosso estudo sobre a tabela periódica, entendendo um pouco do histórico de como essa tabela periódica foi construída ao longo dos anos, que cientistas, que estudiosos contribuíram para essa organização dos elementos químicos, certo? E depois a gente vai entender melhor como é que esses elementos químicos são organizados, né? Eles são organizados na tabela periódica de acordo com determinadas regrinhas e tudo mais. Então dá até para a gente presumir aonde um elemento químico está apenas, por exemplo, pelo seu número atômico. É muito bacana estudar a tabela periódica, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente vai começar aqui conhecendo um pouco sobre história, aqui no livro de vocês, na página 288, tá bom? Então tem aí a unidade 2, organização dos elementos químicos. Tem assim, começo de tudo. Muitos elementos químicos são conhecidos desde a antiguidade, como o ouro, a prata, o cobre, o estanho, o carbono, sob forma de carvão puro e o enxofre. Desde a Idade Média, os alquimistas trabalhavam intensamente com eles, utilizando alguns símbolos para representar os elementos e as substâncias que eram então conhecidas. Então ele está falando aí que lá, né, na antiguidade já se conhecia vários elementos químicos. Na Idade Média, os alquimistas, né, eles já utilizavam símbolos para representar esses elementos químicos e essas substâncias. Então ele traz uma figura aqui, né, que são os exemplos de símbolos que representavam determinados elementos de acordo com os alquimistas. Então tem aí, ó, o símbolo do ouro, o símbolo do ferro, do cobre, da prata, do estanho, do vidro, do sal comum, da areia, do sabão, certo? Então, eles já utilizavam símbolos, certo? Para representar esses elementos químicos e substâncias. O inglês John Dalton, cientista que contribuiu muito para os conceitos atômicos, né? Nós já conhecemos, por exemplo, o modelo atômico de Dalton, né? O modelo lá da bola de bilhar. Também criou alguns símbolos dos elementos com os quais trabalhava, como a seguir. Então, John Dalton também criou uma simbologia para representar os elementos químicos, que era como mostrado aqui nessa figura. Então, tinha o carbono, o mercúrio, o fósforo, o sal comum, o nitrogênio, a prata, o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre, certo? No ano de 1814, o químico sueco John Berzelius propôs uma nova estratégia para identificar os elementos, em que cada elemento químico deveria ser representado pela letra inicial do seu nome em latim, né? Que é como é utilizado ainda hoje. Então lá o químico John Berzelius foi que deu essa magnífica ideia, né, da gente representar os elementos químicos com as letras iniciais dos seus nomes em latim. Quando a primeira letra era comum a outro elemento, ele utilizava para diferenciá-los as duas letras iniciais do nome do elemento. A primeira letra sempre maiúscula e a segunda letra minúscula, como eu já mostrei para vocês, né, como vocês já devem saber. Então, por exemplo, o carbono e o cobalto, né? Os dois começam com C. Então não daria para eu utilizar C para carbono e C para cobalto, porque eu não saberia quem era quem. Então, por isso, nesses casos onde o elemento químico começa com a mesma letra, um a gente utiliza apenas a letra maiúscula, que é o caso do carbono, e o outro a gente utiliza as duas primeiras letras do nome, uma maiúscula e outra minúscula. No caso do cobalto é o C maiúsculo e o Ozinho
minúsculo, CO, cobalto, beleza? Até hoje, né, permanece desta forma a representação dos elementos químicos. Então tá aí, ó, os novos símbolos são dados abaixo para alguns elementos comuns. Então tem aqui, ó, cobre, cobalto, cálcio, cromo. Todos começam com C, né? Fora que aqui ainda não está o carbono. Então, para a gente diferenciar o cobre do cobalto, né, o cobre, que é o cuprum em latim, é Cu, cobre. Aí o cobalto, né? Co, cobalto, cálcio, Ca, cálcio, cromo, Cr, certo? Então vejam como a gente pode diferenciar esses elementos químicos. Aí tem aí o ferro, que é o Fe, o potássio, que é K, a potássio é com P, mas o nome dele em latim aqui, ó, é cálium, certo? Tem o fósforo, que é escrito com PH, certo? Em latim. O enxofre, que é o sulfur, também em latim. O silício, o estanho, que é o stannum, em latim, por isso SN. Ao longo do tempo, na medida que as pesquisas avançavam e novas tecnologias eram descobertas e usadas, novos elementos foram isolados. Um exemplo muito importante foi a descoberta feita por Lavoisier de que a água poderia ser decomposta em substâncias mais simples, e assim revelaram-se dois novos elementos, hidrogênio e oxigênio. Para vocês verem, né, gente? Eles achavam que a água era um elemento químico. Na verdade, a gente sabe que a água é uma substância formada por dois elementos químicos, que no caso aí é o hidrogênio e o oxigênio. Então, aqui nós já vamos começar a falar sobre a própria tabela periódica e conhecer um pouco do seu histórico. Então, tem aqui, já na página 289, tabela periódica. O surgimento da tabela periódica ocorreu pela necessidade de se organizar os elementos químicos, a fim de facilitar o trabalho dos químicos da identificação das propriedades dos elementos e na comparação entre eles. Então, imagina que lá na Idade Média já existiam vários elementos químicos, na Idade Moderna foram se conhecendo mais elementos químicos ainda. Então a gente não tinha uma forma de organização desses elementos, então os cientistas ficavam meio perdidos, certo? Então por isso foi que sentiu-se a necessidade de criar uma forma de organização desses elementos químicos, que é justamente a tabela periódica. Cada elemento descoberto tinha suas informações catalogadas pelos químicos: peso atômico relativo, densidade, forma com que reagiam com oxigênio, sais que formavam, seu comportamento em meio aquoso e outras propriedades mais sofisticadas que serão estudadas oportunamente. Muitos químicos ao longo da história da ciência dedicaram-se a descrever propriedades dos elementos químicos, um deles, o russo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Então, o Dmitri Ivanovich Mendeleev, que anotou os elementos conhecidos em seu tempo, no século XIX, eram conhecidos mais de 60 elementos em cartões de papel e os organizou em linhas e colunas. Então, aqui do lado direito tem uma figura das anotações do Mendeleev, que ele fazia, né, para poder categorizar esses elementos químicos. Então, ele pegava cartõezinhos e anotava naqueles cartõezinhos as propriedades daquele novo elemento químico, daquele elemento químico que já era conhecido, certo? E começou a montar uma espécie de quebra-cabeças. Então, ele começou a agrupar esses elementos químicos de acordo com algumas de suas propriedades, né? Ele dizia, o ferro, ele tem assim, ele é um bom condutor de eletricidade, ele é um bom condutor de calor, parecido, sei lá, com o estanho, que também é um metal e não sei o quê. Então, ele começou a organizar, a agrupar esses elementos químicos de acordo com suas propriedades em comum, certo? E começou a organizar esses cartõezinhos em linhas e colunas. Já era aí os pressupostos para a criação da própria tabela periódica, ok? Então, tem aqui, ó. Se os elementos apresentavam comportamento químico semelhante, né, tinham propriedades em comum, Mendeleev os agrupava na mesma coluna. Se tinham propriedades químicas semelhantes, ficavam na mesma coluna. Com esse critério, ele também organizou os elementos em ordem crescente. Prestem atenção, ó. Ele organizou os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas na mesma linha. Então, a primeira tabela periódica criada por Mendeleev, ele organizava os elementos químicos que tinham propriedades químicas semelhantes na mesma coluna
e organizou estes elementos em ordem crescente de massa atômica, certo? Em linhas. Ao fazer essa organização, observou a harmonia entre as propriedades dos elementos e suas massas. Notou também que isso se repetia de linha para linha, ou seja, era algo periódico. Por isso é que a tabela é chamada de tabela periódica, certo? Que isso se repetia de forma periódica, essas características. Há essa organização dos cartões, que até hoje é de grande utilidade para os químicos, os estudantes do mundo inteiro, deu-se, né, o nome de tabela periódica. O cientista inglês Henry Moseley, em 1914, já na era moderna, né, analisou espectros de raio-x de diferentes metais e concluiu que as propriedades dos elementos são mais bem explicadas por sua carga nuclear, né, que ele chamou de número atômico, e não pela sua massa atômica. Assim estabeleceu-se a lei periódica atual. Então, o que aconteceu? Lembra que eu disse para vocês, Mendeleev, ele organizou os elementos químicos em colunas, certo? Onde em cada coluna os elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes. Aquela mesma coluna, todos os elementos químicos tinham propriedades químicas semelhantes. E nas linhas ele organizou esses elementos em ordem crescente de sua massa atômica. Porque até então, né, ele pouco se conhecia sobre o núcleo do átomo, pouco se conhecia sobre até mesmo as próprias partículas subatômicas, certo? Então veio, né, o Moseley lá em 1914, trouxe a sua contribuição, né, percebendo através de seus experimentos, de seus estudos, que a organização da tabela periódica seria mais bem explicada com relação às propriedades químicas dos elementos químicos se a gente olhasse para o seu número atômico, certo? Então, para ele, a organização dos elementos químicos na tabela periódica seria mais certinha, vamos dizer assim, se respeitasse a ordem crescente de número atômico dos elementos químicos, beleza? Então, o número de prótons que esses elementos possuem lá em seu núcleo. E a partir daí criou-se a lei periódica atual, né? Que está aqui nesse box no livro de vocês dizendo, ó, as propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente em ordem crescente de seu número atômico. O que isso quer dizer? Que as propriedades vão variar de acordo com a ordem crescente do número atômico. Os elementos químicos, portanto, são organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Então, assim a tabela periódica, com 118 elementos químicos atualmente, organiza seus elementos em ordem crescente de seus números atômicos. É formada por linhas e colunas, sendo o sistema de numeração dos elementos químicos recomendado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a chamada IUPAC, certo? Na tabela periódica, cada uma das linhas horizontais recebe o nome de período ou série. Aprende isso para a vida de vocês. Linha é período ou série, certo? Esses períodos ou séries vão de 1 a 7. Né? O hidrogênio ele está na linha 1, no período 1, certo? E o frâncio está lá na sétima linha, no sétimo período ou série, certo? As colunas da tabela periódica são chamadas de grupos ou famílias. A identificação dos grupos ou famílias é feita em algarismos arábicos, de 1 a 18, em ordem crescente, da esquerda para a direita. Então, nós temos 7 linhas na tabela periódica e 18 colunas. As linhas são chamadas de períodos ou séries e as colunas são chamadas de grupos ou famílias, ok? A nossa próxima videoaula, nós vamos dar agora uma olhadinha, né, em como é organizada essa tabela periódica lá na nossa aulinha, ok? Até a próxima videoaula.